A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. É um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje. Nós estamos reunidos, todos nós, como igreja, para adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dia muito especial. É um dia que nós estaremos relembrando o sacrifício que Jesus Cristo fez por cada de nós na cruz do Calvário. Hoje é o dia da ceia do Senhor e por isso nós estamos muito felizes. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o louvor? Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Seu grande amor. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez, amando de amor por ti. eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, clamando de amor por ti. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos continuar o louvor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. pra dizer Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. teu reino é sempre eterno.
a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, agora nós vamos entrar na melhor parte. A parte que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco através da sua palavra, que é o nosso alimento. Irmãos, há quase 30 dias atrás, quando o pastor Francisco me passou a incumbência de trazer a palavra do Senhor, de ministrar a ceia, desde aquele dia o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra. Porém, muitas vezes a gente fica relutando, achando que é coisa de nossa mente, que é coisa da carne. E eu senti no meu coração esse desejo que Deus confirmasse se realmente seria essa palavra que Ele tinha direcionado para mim, ou se era apenas coisa de minha cabeça. Mas no decorrer do tempo, o Espírito Santo foi confirmando no meu coração. E no domingo passado, o pastor Francisco, ele ministrou a palavra, basicamente baseado naquilo que o Espírito Santo já tinha me revelado. E vocês vão entender no decorrer da mensagem, vocês vão entender no decorrer do texto que nós vamos estudar essa noite, que nós vamos desfrutar essa noite, o porquê que o Espírito Santo, ele confirmou a palavra que ele queria trazer, a mensagem que ele queria trazer à igreja essa noite. Aleluia! Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a palavra que vai ser ministrada essa noite. Está no livro de Atos, no capítulo 28, versículos 30 e 31, que diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia a todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a intrepidez as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu vou repetir. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a intrepidez as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Quando o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, eu meio que achei que estava fora de contexto, porque na realidade hoje nós estamos falando sobre a ceia do Senhor, sobre o sacrifício que o Espírito Santo, que Deus fez, Jesus Cristo fez, para que eu e você tivesse vida e vida com abundância. Mas essa palavra, irmãos, o contexto dessa palavra, ela fala sobre prisão, ela fala sobre aflições, mas também ela fala sobre perseverança. E quando o Espírito Santo de Deus confirmou meu coração essa palavra no domingo à noite, domingo passado, que o pastor Francisco ministrou essa palavra, eu até liguei para ele e disse que ele já tinha pregado o que o Espírito Santo tinha me revelado. A gente às vezes acha que aquilo que o Espírito Santo transmitiu para nós já esgotou, mas a palavra de Deus é uma fonte de vida inesgotável. Interessante, irmãos, que eu fiquei até um pouco meio desesperado quando o pastor Francisco pregou a mensagem, porque eu falei, a mensagem já foi pregada, era basicamente isso que eu ia falar. Mas na segunda-feira pela manhã, logo cedo, 6 da manhã, eu fui visitado pelo Espírito Santo de Deus, ainda quando eu estava levantando para ir trabalhar, e preocupado um pouco com a palavra, porque já faltava uma semana. O Espírito Santo de Deus, ele falou comigo: volta ao início do capítulo, que eu quero revelar algo para você. E assim eu fiz. Eu peguei o celular e abri no capítulo 28, a partir do versículo 1. Irmãos, todos sabem, os irmãos sabem que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro onde, como a própria palavra diz, são os atos do Espírito Santo, onde são testificado o testemunho dos verdadeiros discípulos de Jesus, o testemunho dos verdadeiros apóstolos de Cristo, onde fala sobre a ressurreição de Jesus, onde atesta todos os atos praticados pelos apóstolos de Cristo. E se puder dar um título a essa mensagem, o título que eu dei foi Uma História Semelhante à Dele. Irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos uma história semelhante à história de Jesus Cristo. É por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus, para que nós tenhamos uma história semelhante à dele. Eu queria colocar os irmãos dentro desse contexto. O capítulo 28 do livro de Atos, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 27, a gente vai ver a terceira e última viagem missionária de Paulo, ou melhor, a penúltima. Paulo estava na terceira viagem missionária em Jerusalém. E lá em Jerusalém,
Paulo ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque estava pregando o evangelho do reino. Em Jerusalém existiam naquela época dois grupos de judeus. Os judeus que eram fariseus e os que eram saduceus. Os fariseus eles acreditavam na ressurreição. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Paulo ele pregava a ressurreição. Paulo ele pregava a vida. E muitos entraram em conflitos, não aceitando essa pregação. E o que é que aconteceu, irmãos? Eu quero que vocês prestem bastante atenção para que o Espírito Santo consiga revelar ao seu coração tudo aquilo que ele me revelou naquela manhã. Uma história semelhante à dele. E Paulo em Jerusalém ele foi preso porque estava pregando a palavra do reino de Deus, porque estava anunciando a palavra do reino de Deus. Essa viagem missionária de Paulo sendo preso, Paulo foi transferido para Cesareia. E lá em Cesareia, Paulo apelou ao rei Agripo. E nesse rei, lá em Cesareia, Paulo ficou preso por 2 anos. E Paulo, ao apresentar o seu apelo, apresentar sua defesa ao Agripo, Paulo ele foi transferido. Ele solicitou que fosse transferido para ser julgado em Roma, porque Paulo era um cidadão romano. E nesse caminho, e aqui começa a revelação do Espírito Santo, nesse caminho da viagem de Paulo entre Cesareia até chegar à Itália, até chegar em Roma, houve várias situações onde o testemunho de Paulo, o testemunho dos fins dos dias de Paulo, foi semelhante aos fins dos dias de Jesus E aí, irmãos, no capítulo 28 do livro de Atos, a partir do versículo 1, começa a acontecer algumas situações que, aos olhos humanos, parece ser apenas uma simples coincidência. Mas não é coincidência, irmãos. Diz assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é um homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali mesmo, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Glória a Deus. Irmãos, Paulo na sua última viagem, na sua penúltima viagem missionária, Paulo foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia, e dali Paulo foi transferido de Alexandria para a Itália, para Roma, para ir ao encontro de César. Porém, nesse percurso dos últimos dias de Paulo, o Espírito Santo ele me revelou dentro dessa palavra algumas coisas muitíssimo semelhantes à história dos últimos dias de Jesus. E o Espírito Santo naquela manhã, quando eu achava que já tinha esgotado o que eu ia falar, ele falou comigo: volte ao início. E eu voltei ao início do capítulo 28. E ele começou a me revelar algumas coisas dentro desse capítulo. A primeira coisa, irmão, havia um propósito de Deus na vida de Paulo, semelhante ao propósito que havia na vida de Jesus. Assim como há um propósito de Deus em nossas vidas, em primeiro lugar, nós temos que anseiar o retorno à volta de Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, e era isso que Paulo e os discípulos faziam. E por isso Paulo foi tão perseguido. Mas Jesus me mostrou, o Espírito Santo me mostrou que nessa trajetória, algumas coisas aconteceram muito interessantes. Em primeiro lugar, o capítulo 27 fala que o naufrágio ele foi de 14 dias. Foram 14 dias de pura angústia, de puro desespero, onde Paulo e mais 276 pessoas, ou melhor, no total 276 pessoas, entre os prisioneiros e tripulação, eles passaram aflições,
e Paulo estava no meio deles também como prisioneiro. Só que quando esse barco, após 14 dias de naufrágio, quando todos os passageiros e tripulantes conseguem alcançar o mar em terra, eles chegam numa ilha e essa ilha se chama Malta. E aqui começa a acontecer algumas coincidências. A Bíblia fala que Paulo, ele veio sofrendo a tribulação. Essas tribulações, por causa da perseguição que Paulo vinha sofrendo por conta da anunciação do Evangelho de Deus, a anunciação do Evangelho do Reino. Da mesma forma que Jesus anunciava o Evangelho do Reino, anunciava o Evangelho da salvação e foi perseguido. E ele foi preso, assim como Paulo também foi preso. E nesse percurso, irmão, da história, Paulo ele foi preso, ele foi transferido para ser julgado. E aí você começa a perceber a semelhança entre a história de Paulo e a história de Jesus. Paulo foi transferido, né? Nós sabemos que Jesus ele não foi preso, ele se entregou, mas para os romanos, né? Para aqueles que o julgaram, ele estava sendo preso. Da mesma forma que Paulo não estava se vendo preso, Paulo estava se vendo liberto. Paulo ele foi transferido. Quando ele chega na ilha, ele é acometido por uma serpente. O interessante é que nesse local, alguns elementos me chamaram muita atenção. Foi essa revelação que eu tive na manhã do Espírito Santo. A Bíblia fala que Paulo começou a juntar alguns gravetos. Gravetos nos remete a madeira. E quando Paulo começa a juntar alguns gravetos para acender uma fogueira para lhe aquecer, no meio desse graveto aparece uma serpente. Agora eu tenho uma imagem de um graveto, de uma madeira, e tenho uma imagem de uma serpente. E a Bíblia revela que essa serpente, ela grudou, ela picou o braço de Paulo e ficou segurou na mão de Paulo. Essa serpente, a Bíblia também fala que ela saiu do fogo. Eu tenho madeira, eu tenho serpente e tenho fogo. A madeira, o Espírito Santo me revelando, representando a cruz. A serpente, a palavra de Deus fala que Satanás, a antiga serpente. E aqui também eu tenho representado o fogo, onde ela será lançada no lago de fogo. A Bíblia fala que quando essa serpente ela grudou na mão de Paulo, a expectativa dos que receberam, daqueles que estavam vendo aquela cena, era que ele morresse. Assim como Jesus, ele foi perseguido, se entregou, foi preso, foi até a cruz do Calvário. A expectativa é que Jesus também fosse morto, que ele morresse e ali encerrasse o seu ministério. Mas a Bíblia fala aqui que Paulo, ele sacudiu a serpente e a serpente retornou para o fogo. E o interessante é que a Bíblia também fala que a expectativa deles era que ele fosse morto, que ele morresse. Mas quando eles viram que Paulo sacudiu a serpente e devolveu para o local de origem, de onde essa serpente saiu, eles agora começaram a lhe enxergar como um Deus. Será que isso faz você se lembrar de alguma situação? Será que isso te faz se lembrar de alguma trajetória da vida de alguém? Jesus ele foi crucificado. Quando ele chega na cruz, ao lado de Jesus tem dois ladrões. E um deles quer zombar de Jesus. E o outro, um deles fala assim: nós cometemos crime, nós estamos sendo julgados justamente. Esse homem não cometeu crime algum. E aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus, naquele momento, foi reconhecido como Deus. Então eu vejo, irmão, nessa passagem, uma passagem muito rica, onde Paulo, semelhantemente, cumpriu uma trajetória muito semelhante à trajetória de Jesus, sendo representado figuramente por esses elementos: madeira, serpente, fogo, morte, reconhecido como Deus. E por último, a gente sabe que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia fala que depois que passou, que Paulo foi picado, que Paulo não morreu, que eles esperavam que inchasse e que ele logo morria. Paulo não inchou e Paulo não morreu.
A Bíblia fala que ele saiu dali, ele foi repousar por 3 dias na casa de um homem chamado Públio, que tem como significado homem do povo. Então, irmãos, o Espírito Santo ardia em meu coração naquela manhã, revelando essas coisas. A história de Paulo, a história dos fins dos dias de Paulo, foi muito semelhante à história de Jesus. Só que, irmãos, Paulo, ele não deixou de anunciar o reino de Deus. E no capítulo 28, nesse mesmo capítulo, no versículo 30 e 31, que foi o versículo final, o qual Jesus tinha me revelado primeiramente, fala que Paulo, ele ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. A intenção de Satanás é nos paralisar. A intenção de Satanás é paralisar a missão que nós temos de apressar a vinda, apressar o retorno do Senhor Jesus. É paralisar a pregação do Evangelho. É paralisar toda e qualquer obra que Jesus tem em nossas vidas. Jesus quer que nós tenhamos uma história semelhante à história dele. E por isso ele nos fez semelhante a ele. Nós estamos vivendo, irmão, um tempo de quarentena, onde muitos estão presos em suas casas. Mas isso não é desculpa, a gente aprende com Paulo aqui. A situação de Paulo era muito e muito pior do que a nossa situação. Paulo, ele estava preso, embora Paulo literalmente não estivesse preso, porque ele estava na condição ainda de alguém que, nos termos de hoje, estava recorrendo à liberdade. Mas ele estava em sua casa, sendo vigiado por um soldado romano. De certa forma ele estava preso, mas diante de todas as tribulações, diante de todas as precariedades, diante de todas as investidas de Satanás, Paulo, ele não se deixou abater. Paulo não deixou de anunciar o Evangelho. E o interessante é que aqui no capítulo 28, no versículo 30 e 31, se encerra o livro de Atos. Mas o livro de Atos, como eu disse no início, é o testemunho do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. O livro de Atos, irmãos, nós temos a sensação de que ele encerrou, mas não terminou. Por que ele encerrou, mas não terminou? Ele encerrou, mas não terminou. Porque depois de Paulo, depois de Pedro, depois de Lucas, depois dos apóstolos, a palavra de Deus e o reino de Deus deve continuar sendo anunciado por cada um de nós, independente da situação. Nós estamos vivendo um momento onde a orientação é que nós fiquemos em nossas casas. Mas o fato de nós estarmos em casa não nos impede de anunciar o Evangelho do reino de Deus. Paulo, mesmo estando em casa, ele tinha autoridade espiritual para pregar o reino de Deus, para impor as mãos e para curar, para impor as mãos e libertar. E me chamou muita atenção quando o pastor Francisco ele fez aquela reflexão naquele domingo, porque remetia diretamente a essa palavra. Nós não podemos estar acomodados porque nós estamos dentro de nossas casas, porque nós estamos teoricamente aprisionados por um tempo. Nós devemos apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos anunciar o reino de Deus. Isso não é motivo de nós pararmos. Isso não é motivo de nós esfriarmos. Porque a palavra de Deus diz que os mornos, ele está a ponto de vomitar. E para finalizar, irmãos, eu gostaria que os irmãos acompanhassem 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim, irmãos: E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, irmãos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Atentando para as coisas que não se veem. Tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, são passageiros. Guerras, rumores de guerra, pestes, enfermidades de todos os tipos. São coisas que nós temos visto, são coisas passageiras. E irão acontecer. Mas aquilo que nós não estamos vendo, aquilo que os apóstolos eles anunciaram, eles viram, eles creram, eles anunciaram. E nós cremos nessa palavra. E hoje nós estamos dando continuidade a esse apostolado. Hoje nós estamos escrevendo os últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de perguntar a você essa noite: qual é a sua história? Qual é a história que você quer deixar registrada do capítulo 29 em diante do livro de Atos? Qual é a história que você vai deixar registrada? Uma história de alguém que fracassou ou a história de alguém que venceu? A história de alguém que, em meio às tribulações do dia a dia, em meio às tempestades, em meio aos naufrágios da vida, é a história de alguém que venceu, que teve bom ânimo e que guardou a sua coroa, que combateu o bom combate e que completou a carreira, ou a história de alguém que deixou tomar a sua coroa? Irmãos, eu gostaria que os irmãos em casa depois desse uma meditada nesse capítulo 27 e 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho absoluta certeza, porque o Espírito Santo falou no meu coração. O tempo é curto, irmãos, mas eu tenho certeza que se você meditar nesses dois capítulos, Deus tem algo muito mais ainda profundo para falar com vocês. Deus tem algo muito profundo para falar aos seus corações. Que essa palavra, irmãos, ela venha ter mexido e sacudido o teu espírito. Deus quer que nós tenhamos uma história semelhante à de Jesus. Deus quer que nós tenhamos uma história vencedora como a do seu Filho. Aleluia! Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor Jesus colocou em meu coração para compartilhar com a igreja essa noite. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, que o teu Espírito Santo tenha se revelado fortemente no coração dos teus filhos. Deus, que essa palavra ela venha gerar frutos nos corações e gerar mais fome, gerar mais sede, para que todos nós, embora estamos passando por momentos ruins, momentos turbulentos, momentos tensos, que nós não venhamos a nos desfalecer nessa situação, que nós venhamos combater o combate até o fim, não deixando que o inimigo roube a nossa coroa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos estar dando seguimento à nossa ceia. Nós vamos agora ceiar, comemorando o sacrifício de Jesus Cristo, relembrando o grande sacrifício que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Um sacrifício de amor, onde Ele foi humilhado, foi cuspido, foi transpassado pelo meu e pelo seu pecado, para que eu e você hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que através desse sacrifício hoje nós podemos e possamos entrar no Santo do Santo, juntamente com Ele. Aleluia. Você que está apto para cear, a palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 28, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que bebe e come dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Irmão, então, se você está apto, eu creio que nesse momento você tomasse o pão, tomasse o vinho, né, segurasse o seu pão e seu vinho, que nós vamos estar ministrando essa ceia do Senhor, para estar relembrando esse sacrifício maravilhoso, esse sacrifício santo que foi feito por cada um de nós. Aleluia. Eu queria pedir a Jamile para estar orando pelo vinho
Eu vou estar orando pelo pão. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, eis aqui esse suco de uva, Deus, representado pelo teu sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, Senhor, para que nós fôssemos, meu Pai, libertos de todo o pecado, Senhor. O Senhor derramou teu precioso sangue naquela cruz, que no momento que nós ingerirmos, Pai, esse suco de uva, que é o teu sangue representado aqui, nós possamos ser purificados e lavados pelo teu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te apresentamos agora, Senhor, o pão. Esse pão, Senhor, que representa o teu corpo. Representa, Senhor, a tua carne, o teu corpo que foi moído, que foi dilacerado por cada um de nós, como um sacrifício vivo, para a remissão de todos os pecados da humanidade. Deus, consagra, Senhor, esse pão a Ti agora. Ó Deus, abençoa, para que nós, Deus, a partir do momento que nós venhamos a comer esse pão, nós tenhamos saúde, nós tenhamos vida espiritual, nós tenhamos vida, Senhor, com abundância. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. O capítulo 21, o capítulo 11, irmãos, do livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo, quando estava ministrando a ceia, como foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, ele estava ceando com os irmãos. Ele disse assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer o pão, irmãos. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pode beber o vinho, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele